Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis. Aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Bem-vindo! Eu sou o pastor José Cândido, nós estamos aqui para o nosso quadro Drops de Teologia, nosso quadro rápido para perguntas que às vezes são complicadas, perguntas que às vezes são perguntas difíceis, mas nós estamos aqui para tentar ajudar, para tentar contribuir com o corpo de Cristo. E a pergunta de hoje é: o que significa participar indignamente da ceia do Senhor? Antes, eu quero novamente dizer, se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, deixe o seu gostei ou não gostei, deixe o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, para que a gente responda aqui nesse quadro. A sua contribuição é importante, você sabe. Se você participa, deixa aí a sua contribuição, o vídeo alcança mais pessoas. E certamente o corpo de Cristo pode ser um pouco mais edificado. Não, óbvio, não por mim ou por aquilo que eu fizer por mim, mas pelo Espírito do Senhor. Amém? Então vamos lá. O texto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e diz assim, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Eu quero ler também essa tradução aqui que eu li, essa versão que eu li é NVI. E eu quero ler também a King James atualizada, que diz assim, verso 27 é idêntico, versículo 28 diz, examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira eu como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois bem, vamos lá. O que significa participar indignamente da ceia do Senhor? Há um princípio, quando nós começamos a estudar hermenêutica, há um princípio muito claro na hermenêutica que diz que um texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. É evidente que para que eu entenda o versículo 27, eu preciso ter entendido os outros anteriores. Eu preciso saber do que o apóstolo Paulo está falando. Por que ele encerra aqui no versículo 34, o capítulo 11, falando especificamente a respeito da ceia? E o verso 34, inclusive, diz, se alguém tiver fome, coma antes em casa. Por que Paulo está falando isso? Para nós entendermos o que significa indignamente, nós precisamos entender tudo isso. Então vamos lá, o que estava acontecendo? A igreja em Corinto se reunia para celebrar a festa do amor, a festa ágape, que era o dia da ceia do Senhor, o dia que a ceia era celebrada. Só que essas pessoas estavam fazendo desse evento, da festa ágape, algo que desagradava a outros irmãos, que desagradou ao apóstolo Paulo e que certamente desagradava ao Senhor. Alguns comiam muito, bebiam muito, ficavam inclusive bêbados, e não tinham discernimento de que havia ali outros irmãos, outras irmãs para participarem também da ceia, e faziam da ceia, daquele momento da ceia, um momento para se embebedarem, um momento para comerem, além de criarem ali uma espécie de grupo, de um grupo separado, que era um grupo que talvez por condição, exclusivamente pela condição financeira,
trouxesse ali para a mesa, para a festa, um determinado tipo de vinho ou uma quantidade de pães e se banqueteavam sem discernirem as outras pessoas que ainda não haviam participado e que talvez também não pudessem ofertar com aquele tipo de comida. Então, havia ali todo um contexto. O apóstolo Paulo começa falando exatamente a respeito disso. E aí Paulo, a partir do versículo 23, ele vai dizer: eu ensinei para vocês o que eu aprendi do Senhor. Paulo não está dizendo que aprendeu de outra pessoa, ele está dizendo: eu aprendi do próprio Senhor. Ele me ensinou o que é a ceia, ele me mostrou o que é a ceia. E aí a primeira coisa que nós precisamos entender: a mesa do Senhor, a ceia, onde nós iremos ali participar do pão simbolizando o corpo e do vinho simbolizando o sangue, foi instituída por Jesus Cristo. É uma das ordenanças do Novo Testamento, é uma das ordenanças para a igreja. E a ceia, ela tem, antes de qualquer outro objetivo, a ceia tem como objetivo mostrar para cada um que ali está que nós fazemos parte de um mesmo corpo, que nós nos assentamos em volta da mesma mesa e que nós só podemos participar dessa mesa pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus Cristo na cruz e por sua ressurreição. O que nos capacita, o que nos leva para a mesa não é a nossa condição financeira, não são as nossas obras sociais, não são os nossos atos de caridade, não, nada disso. E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas o que nos leva para a mesa e nos permite participar da mesa é crermos que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz e que Ele ressuscitou. Porque na mesa nós estamos celebrando o corpo e o sangue. Então, conscientes de que somos pecadores e de que precisamos de um Salvador, nos aproximamos da mesa, lembrando, como o próprio texto diz, da morte do Senhor e anunciando que o Senhor voltará um dia. Agora, esta mesa é a mesa preparada para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por isso, não deve participar da ceia quem não é corpo. Se a pessoa não se converteu, se a pessoa não se batizou, que é a sua declaração pública, né, tanto natural quanto espiritual, de que ela agora é uma nova criatura, ela não deve participar da ceia. Ela não está apta a participar da ceia. Mas além disso, nós precisamos entender que há aqui uma recomendação do apóstolo Paulo: não participe indignamente. E o que é participar indignamente? Ora, nós poderíamos falar aqui sobre muitos aspectos, mas eu quero me restringir a apenas 3 deles. O primeiro, nós participamos indignamente da mesa quando nós não entendemos o que a mesa significa. Quando a ceia é só um culto do mês, é só um dia que nós vamos lá e participamos do pão e do suco, ou do pão e do vinho e pronto. Nós não estamos discernindo o que significa a ceia. Quando eu me aproximo da mesa sem entender o que essa mesa significa, eu estou participando dessa mesa de forma indigna, porque eu não discerni o motivo real de estar ali. Segundo, eu participo indignamente quando eu menosprezo a mesa do Senhor. E como que eu menosprezo a mesa do Senhor? Quando eu vivo deliberadamente em pecado e não há no meu coração arrependimento, não há no meu coração uma busca por tentar andar em santidade. Porque a mesa é qualquer coisa, eu me aproximo da mesa e participo de qualquer forma, porque para mim tanto faz se eu estou andando, se eu saio de casa já com um plano para pecar ou se o pecado é um acidente. Veja, Jesus Cristo perdoa todos os pecados, mas a Bíblia nos diz que aquele que é de Cristo, aquele que nasceu de novo, ele não vive pecando. Quando a Bíblia nos diz isso, a Bíblia está dizendo não daquele que comete pecados,
ocasionalmente, porque isso, infelizmente, todos nós, em certos momentos, acabaremos fazendo. Mas a Bíblia está dizendo daquele que vive na prática do pecado, que decidiu viver em pecado. Nós poderíamos até questionar se essa pessoa de fato se converteu, mas esta é uma forma de participar indignamente da mesa. E quem participa assim traz sobre ele condenação. Por quê? Porque não está discernindo a ceia? Não, porque ele não está discernindo o corpo e o sangue de Cristo. E uma terceira razão, quando participamos da mesa sem entendermos que essa mesa é para o corpo. Então veja, eu participo indignamente quando eu acho que a ceia é uma coisa qualquer, é só um culto diferente no mês. Eu participo indignamente quando eu ando deliberadamente em pecado e não tenho discernimento de que, ou vontade, ou quebrantamento, ou arrependimento, ou pelo menos a tentativa de buscar perdão do Senhor e andar em santidade. E quando eu não estou discernindo o corpo de Cristo, quando eu participo da mesa sem entender que aquele que está ali participando da mesa junto comigo é meu irmão, aquela que está participando da mesa junto comigo é minha irmã, porque Jesus não nos ordenou que participássemos da mesa, cada um com o seu próprio pão, mas Jesus nos diz e nos ensina nos evangelhos, e o apóstolo Paulo repete aqui em 1 Coríntios 11, 23, que o pão deve ser partido, porque o pão que cura, o pão que sara, o pão que nos mostra que nós somos parte de um mesmo corpo, é o pão que foi partido, não o pão que é distribuído inteiro para todo mundo. Então, eu posso participar indignamente da mesa, quando eu me aproximo dessa mesa e eu ainda não discerni que a mesa é a mesa dos irmãos, de todos aqueles que estavam caminhando para o inferno, mas que pela ação da graça salvadora manifestada em Jesus Cristo, como está lá no texto de Tito, de Paulo a Tito, nos fez um povo que tem um cabeça, Jesus Cristo. Então, não se trata apenas de reverência, mas se trata de uma atitude interior. Se trata de ter de fato no coração o entendimento revelado pelo Espírito de Deus de que naquela mesa nós só participamos porque Jesus foi moído no nosso lugar. Se você não discernir isso, não participe da ceia. Não traga condenação sobre você. E eu quero até te dizer algo a mais. Se você não discernir isso, ore e fale com o Senhor, para que Deus traga a revelação a respeito da sua conversão. Porque quem se converteu tem temor do que Cristo fez. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo Drops de Teologia.